Dando continuidade aos nossos vídeos sobre a PQP, hoje a gente vai falar sobre a validação de processo, né? O Process Validation. Então, uma etapa depois do Design Validation, a gente tem a validação do processo. E aí, o que é exigido para essa etapa? Quais são os outputs que a gente tem que dar nessa etapa? Tá aqui. Primeiro, a gente tem que fazer uma auditoria de processo. Então, você vai até a planta do seu fornecedor ou você realiza na sua organização uma auditoria de processo para validar esse processo. Você tem lá o seu checklist, né, o seu formulário de auditoria. Você pode usar uma VDA, que é o melhor, na minha opinião, a melhor auditoria para se realizar uma validação de processo. E faz a auditoria, verifica lá se o seu processo está atendendo às necessidades aí para poder ter a validação. Você tem também, vou colocar um xizinho aqui, né? Você tem também o plano de validação. Muitas vezes o plano de validação começa uma etapa antes, né? É o que eu falei no vídeo anterior, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, mas nessa etapa eu tenho que ter o meu plano de validação finalizado, né? O que é o plano de validação? É aquela série de ensaios e testes que eu vou realizar no meu produto, no produto que eu concebi. Então, lembra-se que eu fiz algumas peças numa etapa anterior, 25, aqui eu vou fazer mais algumas, né? E esses produtos têm que sofrer uma série de testes, uma série de ensaios, para ver se ele atende ou não ao que eu preciso, né? As especificações que me foram colocadas aí pelo meu cliente. Claro, o plano de validação tem que estar ok. Se tiver alguma coisa fora, você vai negociar com o seu cliente para verificar se é aceitável aquele resultado ou não. Mas o ideal, o correto, é ter tudo isso aqui ok. A gente tem também o MSA, Measuring System Analysis. O que é o MSA? É a análise do meu sistema de medição. Lembra-se de que na etapa anterior você tinha um plano de controle e você tem uma série de controles que você vai realizar no seu produto, né, de características críticas que você precisa controlar no seu processo. Então você vai utilizar um paquímetro, você vai utilizar um projetor de perfil, uma tridimensional, não importa o equipamento que você vai utilizar, você tem que fazer uma validação desse meio de medição. A forma como você está medindo está ok? O equipamento é o mais adequado para ser utilizado? O ambiente em que você vai trabalhar para fazer essa medição é o adequado? Você tem uma série de estudos estatísticos aqui no MSA que vai responder a essas questões. E é nessa etapa que você tem que finalizar esses estudos para garantir que aquele equipamento, aquele meio de medição, né, as pessoas, o ambiente, enfim, que aquilo é ok, que aquilo vai realmente me dar um resultado em que eu vou ter repetibilidade. Eu vou medir aquela mesma peça, aquela mesma características e encontrar basicamente os mesmos valores. Você imagina, o cara está medindo e de repente ele encontra um valor, aí você fala, mede de novo. Aí ele mede de novo e encontra outro valor, nada a ver, né? Então quer dizer, esse meio de medição não serve. Ou então o cara consegue encontrar os valores com uma certa repetibilidade, mas aí você troca a pessoa, coloca uma outra pessoa para fazer essa verificação, né? Uma pessoa de outro turno, e ela está achando outros valores na mesma peça, então não tem reprodutibilidade. Então é aqui que você tem que validar o seu meio de medição, para que não importa quantas vezes a pessoa meça a mesma peça, não importa qual pessoa faça essa medição, os valores se casem, né? Sejam próximos, para que você possa dizer, ó, meu meio de medição é eficaz. Você tem também aqui a capabilidade, né? Perceba que na etapa anterior, no Design Validation, você fez uma capabilidade para validar o ferramental. Você fez de 25 a 30 peças, né? Fez um estudo estatístico para ver se o seu PP, PPK atende aos requisitos. Nessa etapa, você vai fazer aqui 125 peças, né? Porque aqui, meu amigo, você tem um processo para validar. Então o seu processo já está pronto. Então você vai começar a produzir em grande escala, né? Você começa aí com 125 peças e aí você vai fazer um estudo estatístico. Só que dessa vez você não vai usar o PP, PPK, você vai usar o CP, CPK, né? A gente tem outros vídeos aí que explica a diferença PP, PPK, CP, CPK, não vou entrar no detalhe agora, mas aqui você vai validar o CP, CPK. Então você tem uma quantidade de amostra maior para produzir, né, para fazer essa validação. E isso aqui vai dizer se o seu processo tem repetibilidade ou não. É parecido, né, com o MSA, só que aqui a gente está falando do meio de medição.
se o meio de medição tem ou não repetibilidade, reprodutibilidade. Aqui eu estou falando do meu processo. A minha máquina vai, o meu ferramental, minha máquina vão gerar peças similares. Lógico que vai ter uma variação, mas essa variação é aceitável ou não? Ela vai atender a expectativa do cliente, as normas vigentes? É aqui que você vai descobrir, é na capabilidade. Você tem também o Run at Rate, cada empresa dá um nome aí, mas basicamente isso aqui é a cronometragem do processo. Então você vai colocar o processo para rodar, né? E você vai cronometrar etapa por etapa. Tá entendendo? A ideia é para que fazer isso? É para você ver se o seu processo tem a capacidade produtiva para atender a demanda do seu cliente. O seu cliente precisa de 800 peças por mês, por exemplo. É hipotético aqui o exemplo. E aí você vai lá cronometrar o seu processo para ver se você consegue atender isso. Você imagina que você de repente começa a produzir e descobre que você só consegue fazer 500 peças por mês. Só que o seu cliente precisa de 800 peças. E aí? Então é nessa etapa que você vai fazer essa verificação para entender se você atende a demanda do seu cliente ou se você supera. O ideal é o quê? Ele precisa de 800 peças por mês, você vai lá, mede e fala, olha, eu consigo 1.200 por mês. Ou seja, você está me pedindo 800, mas é lógico que dependendo do momento, o seu cliente pode pedir menos peças, mas ele pode pedir mais. De repente a venda do produto final está indo tão bem que ele fala, olha, lembra daquelas 800? Cara, preciso de 1.000. Preciso de 1.000. Isso geralmente vai estar no caderno de encargos, né? Ele vai colocar lá o quanto ele vai comprar por mês, só que ele vai colocar uma porcentagem que ele julga necessário você atender a mais, né? Uma gordurinha, porque pode e vai acontecer isso, né? Isso é normal, é natural, né? De repente o produto está indo bem, eu preciso de mais, está vendendo bem, né? 800 só não dá, então eu preciso, sei lá, 20% a mais do que está no nominal que a gente combinou, né? Agora, se de repente você percebe que você não vai atender, aí você já levanta a mão, ó, só consigo 500, né? Então eu preciso aqui de comprar mais máquinas, eu preciso de contratar mais pessoas para atender a demanda do cliente. Certificado de matéria-prima. Então aqui você vai apresentar também nessa etapa o certificado da matéria-prima do seu produto, né? Você vai cobrar isso dos seus fornecedores para poder apresentar ao seu cliente, para mostrar, olha só, o produto está atendendo aquilo que você pede, está atendendo a especificação de matéria-prima. É um datasheet que você vai apresentar ao seu cliente. Aqui pode ser aplicado ou não, mas é a validação de características críticas, na verdade eu não vou chamar de críticas, cada empresa dá um nome, mas são as características de regulamentação e segurança do seu fornecedor. Então tem características aí que elas são regulamentadas, né? Tem uma legislação do governo, sei lá, o COTRAN pede que certo produto atenda a uma especificação, né? Então quer dizer, tem uma característica governamental que você tem que atender, então é uma característica de de regulamentação, tem uma legislação implicando num produto, né? E de segurança é aquela característica que se estiver fora do especificado pode causar um risco de vida ou um risco de acidente no cliente. Então você tem que fazer essa validação, verificar se eles estão atendendo a especificação para essas características que são de segurança ou regulamentação. A gente tem também aqui, para essa etapa, o plano de manutenção, ou seja, você precisa ter um plano de manutenção já preparado para o seu novo processo, para as máquinas, para o ferramental, para tudo aquilo que engloba esse novo processo, né? Então, a máquina que você vai utilizar nesse processo que você está desenvolvendo, ela tem que já ter um plano de manutenção, de quanto em quanto tempo o pessoal vai fazer manutenção preventiva, né? De quanto em quanto tempo a manutenção preditiva. Então isso tem que estar também já preparado para essa etapa. Você tem que apresentar a manutenção que foi feita e quando será a próxima. Desenho dos gauges. O que são os gauges, né? A gente falou aqui do MSA, análise do sistema de medição, para instrumentos de medição. Mas você também pode utilizar os gauges, né, que são os equipamentos de medição. São berços que você vai colocar a peça e vai verificar nesse berço
se essa peça está ok ou não. Muitas vezes, né, para otimizar o processo de medição, às vezes tem muita cota para medir, então você não vai ficar com um paquímetro ou com a tridimensional medindo aquele monte de cota. Você vai colocar essa peça num berço que simula o produto em que ela vai montar e vai fechando para ver se ela está atendendo, né? De repente, ó, aqui não fechou legal. Então quer dizer, na hora que for montar essa peça no conjunto final lá do meu cliente, vai dar pau, porque ó, já está dando problema. Então você tem que ter um desenho desses gauges, geralmente são produtos caros, né? Então tem que ter o desenho direitinho, ele vai ter que atender aí aos GD&Ts da vida, né? Então ele também entra nessa etapa. E o outro item aqui é a definição de embalagem. Perceba, desenvolver um produto não é só criar lá a concepção do produto, o processo. Aonde esse produto vai ser embalado? Como é que é a embalagem desse produto? Você não vai enviar produtos a granel para o seu cliente, ele vai numa embalagem, né? Então a embalagem também tem que ser desenvolvida durante o APQP, né? Durante esse processo de desenvolvimento, e nessa etapa aqui do Process Validation já tem que ter uma embalagem definida para os seus produtos. Mais uma vez eu vou acalmar ao público, né? Porque eu tenho certeza que muita gente está olhando e falando: poxa vida, mas na minha empresa a definição de embalagem é lá no começo. Você está dizendo que é nessa etapa? Não é não, é lá no começo. Outras coisas que estão aqui, você vai falar: não, mas isso é mais para frente, né? Cada empresa trabalha de uma forma, gente. Então acalmem-se, tá entendendo? Run at rate, muitas empresas fazem um pré-run at rate na fase anterior, por precaução. Então no Design Validation, tem empresas que já aplicam um pré-run at rate. Eu estou falando aqui, muitas palavras em inglês, né? A gente mistura. Mas já faz um pré-run at rate na fase anterior, só para garantir, porque isso aqui é muito crítico, tá entendendo? Então é muito crítico. Então tem empresas que fazem dessa forma. Cada empresa tem uma forma de trabalhar. Isso aqui é o basicão, aquele geralzão do mercado, tá? Mas cada empresa trabalha de um jeito, mas o basicão é isso aqui, gente, para essa etapa. Esse é o Process Validation. Você concorda, não concorda? A sua empresa faz diferente? Comenta aí, divide conosco aí a sua experiência, como que a sua empresa faz, e vamos fazer essa troca de ideia aí entre nós aí, e vamos trocando informação. Beleza, pessoal? Muito obrigado e segue a Pré-Industrial.